Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu sou a professora Gabi e eu estou aqui para dar mais uma aula para vocês. Eu vou dar hoje a lição 11, um tesouro para levar e distribuir. Então pega a sua Bíblia, se prepara que hoje a lição está muito linda. Antes a gente vai fazer uma breve oração para que o Espírito Santo já habite aqui no meio da gente e toque o coração de cada um. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder trazer a Tua palavra, de poder estudar as tuas mensagens, Senhor, e de sermos instrumentos, Pai, para levar esse tesouro tão grande para todos. Esteja aqui conosco nesse momento, no coração de cada um que está recebendo a Sua palavra, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, toque o coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou falar para vocês uma verdade. Essa é uma das lições mais bonitas que eu já estudei na minha vida. Eu achei ela muito, muito linda. Ela fala sobre um tesouro que nós temos dentro da gente. Então, eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, para a gente começar a estudar. O texto base da nossa lição hoje, ele está em 2 Coríntios 4, 1, 18. A história, o versículo, ele é muito longo, então eu vou ler algumas partes deles e aos poucos a gente vai estudando, tá bom? Para a gente entender esse versículo 4, a gente precisa voltar um pouquinho. Paulo está falando aqui no capítulo 3 sobre o ministério de levar a palavra de Jesus, sobre a salvação. E ele começa aqui discorrendo de que como na velha aliança de Moisés, nós tínhamos somente a condenação. Por quê? A velha aliança, ela veio para nos mostrar que nós éramos pecadores, para mostrar o nosso pecado. Então, nós tínhamos aquela condenação, mas a gente não tinha uma solução. Como nós podemos nos tornar limpos de novo? E aí, Paulo explica que naquela velha aliança de Moisés, trazia essa condenação. Mas quando Jesus trouxe a nova aliança, trouxe a nossa libertação, trouxe a solução para aquele problema da condenação da lei. Agora Jesus havia pago o preço pela nossa libertação. Então Paulo está falando o quê? Que esse ministério de levar a palavra é um ministério relacionado com essa liberdade que essa nova aliança nos traz. Se você pegar em 2 Coríntios 13, 16, mostra assim, Paulo fala, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha que coisa linda! Durante muito tempo, o povo ficou aprisionado pelo peso do pecado. Nós somos pecadores. E agora? E aí, com esse novo ministério de Jesus, nós temos o quê? Liberdade. A liberdade no Espírito Santo. Nós temos um hino aqui na igreja que fala, né? A liberdade na casa de Deus. Mas que liberdade é essa? Você é livre, meu querido. Quando você se encontra com Jesus, quando esse Espírito Santo vem habitar dentro de você, você é livre. Você é livre do pecado, você é livre dos vícios, você é livre dos problemas, você tem liberdade dentro de você, tem liberdade daquele seu velho eu. E você é cada vez mais transformado de glória em glória. Você passa por um processo de transformação na sua vida. E esse processo de transformação com essa liberdade te torna uma nova pessoa, te torna esse ministro de que Paulo está falando. Então ele fala assim no versículo 4, capítulo 4, que é do nosso estudo. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia. Que ministério que ele está falando? Esse ministério de levar a palavra de Deus, após nós sermos libertos pelo Espírito Santo e sermos transformados de glória em glória. Portanto, que temos este ministério pela misericórdia, que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. O que Paulo está falando aqui? Nós temos um ministério na nossa vida. E esse ministério é de levar para frente essa transformação de vida que nós levamos. E nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Para a gente conseguir levar
esse ministério, para nós conseguirmos levar essa liberdade, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos visto tanta deturpação desse livro, tantas questões que as pessoas adaptam para o seu bem-prazer, que adaptam para poder conseguir viver a vida que eles querem e tentando encaixar, né, alguma liberdade ali da Bíblia. Não, para você viver essa liberdade que Paulo está falando, esse ministério que ele está tratando, esse tesouro que nós vamos viver, nós vamos entender hoje, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Se você dá uma pular nesse capítulo 14, capítulo 4, por versículo 7, ele fala que não, mas temos esse tesouro em vasos de barro, que é o nosso tema da lição. Então, para a gente entender o tema da lição, nós temos que entender que Paulo estava falando o quê? Do ministério que nós temos de levar adiante essa libertação que nós recebemos através de Jesus. Que para a gente poder viver essa libertação e sermos transformados, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E temos, versículo 7, esse tesouro em vasos de barro. Quando eu li esse capítulo, esse versículo, isso entrou em mim de uma forma muito forte. Primeiro, ele fala de um tesouro. O que é tesouro? Né? A gente está vivendo em tempos de dólar a R$6. Tesouro hoje é até uma nota de $1, né? Porque está valendo muito. Tesouro é algo muito grande, valioso, que as pessoas protegem. Hoje de manhã foi até interessante, que justo hoje que eu ia dar essa lição, eu vi, estava um prédio na frente do meu, um vizinho mudando. Então tinha um caminhão de mudança e atrás uma escolta armada para vigiar aquele caminhão de mudança. Eu falei, nossa, imagina o que tem dentro desse caminhão. Deve ter um quadro valioso, um cofre, enfim, algum tesouro mesmo de alguém que merece uma guarda escoltada no meio da cidade. Então, essa questão de tesouro, o que é um tesouro para a gente? Tesouro que Paulo está falando aqui para a gente, é esse tesouro dessa transformação da nossa vida, esse tesouro que nós encontramos quando Jesus nos resgatou, essa liberdade que nós temos. Ele fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Eu comecei a pensar, primeira coisa que eu pensei, Paulo está falando que temos que ser ministros para levar esse tesouro. A primeira coisa que eu pensei foi no transporte de um tesouro. Hoje, por exemplo, meu vizinho lá estava transportando a mudança dele com um carro de escolta armada atrás. Quando a gente vai transportar um tesouro, a gente não transporta em caixa de papelão, né? A gente sempre transporta em carro forte, né? A gente vê aqueles carros fortes estacionados na frente de bancos, na frente de lojas, recolhendo todo o dinheiro que foi. Esses carros fortes, gente, são super fortes mesmo. Pode dar tiro de bazuca que o carro não quebra, o carro não para. Ele é protegido. E eu comecei a pensar como Deus foi corajoso. Porque não existe tesouro maior do que a nossa salvação. Não existe tesouro maior do que essa verdade bíblica da libertação que nós recebemos por Jesus. E Deus pega esse tesouro e dá na mão do homem, para o homem levar adiante. Se você parar para pensar, se você tem uma empresa, por exemplo, você tem um funcionário bom e um funcionário ruim. Se você vai dar um cargo de gerência para um, se você vai dar uma atribuição muito importante para um deles, para quem você dá? Para o funcionário bom ou para o funcionário ruim? Se é uma função importante, você dá para o funcionário bom, né? Porque você confia nele. E aí eu fico pensando, Deus, com o evangelho em sua mão, esse evangelho que precisava ser propagado para o mundo, levado adiante para as pessoas, e ele escolhe justo o homem para levar esse evangelho adiante. Não seria melhor ele ter escolhido anjos? Anjos não falham. O homem falhou. A gente está vivendo nessa terra repleta de pecado. Por quê? Porque o homem caiu e falhou. E Deus, mesmo assim, deu ao homem essa atribuição de levar o evangelho. E eu comecei a pensar, não é estranho? Não seria melhor ele ter colocado esse tesouro num carro forte, para esse carro forte ter levado, ter colocado na atribuição dos anjos levarem? Aí eu comecei a pensar, nós podemos ser comparados, por exemplo, é uma coisa que você colocar um tesouro numa caixa de papelão ou num carro forte, não é? E eu comecei a pensar sobre isso. E Paulo me veio à cabeça, até o próprio Paulo. Paulo, ele não era um papelão, ele era um carro forte. Porque quando você entende
a verdade dessa palavra maravilhosa, o que essa palavra maravilhosa faz, o que é o Evangelho de Cristo, quem é Jesus, quando você entende de verdade isso, você é imparável. Você protege esse tesouro na sua vida pessoal a todo custo e não consegue conter de levar esse tesouro adiante para as outras pessoas. Paulo era imparável. Pedro era imparável, os nossos pastores são imparáveis, porque eles entenderam o significado desse tesouro. Então, quando Paulo fala aqui que temos esse tesouro, eu tenho que me tornar esse carro forte para levar essa palavra adiante. Eu tenho que ser a escolta armada desse tesouro para levá-lo adiante. E eu acho interessante essa questão assim, mas eu continuei pensando, mas por que Deus escolheu o homem? Porque realmente, se o homem compreender a importância desse tesouro, ele realmente se muda, ele se motiva, ele vai em frente, ele luta. Mas por que cabe ao homem? E eu questionei o Espírito e ele me lembrou de uma coisa que está em Romanos 8,17. Abre lá em Romanos 8,17. Romanos 8,17 fala assim, ó. Vamos começar do versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para também participarmos da sua glória. Por que Deus colocou ao ser humano essa atribuição? Primeiro, se o ser humano souber o tesouro que ele está levando, ele não é caixa de papelão, ele não é sacola, ele é um carro forte, ele é uma escolta armada. Ele vai ser imparável, ele vai entender esse tesouro e vai até o fim. E segundo, a partir do momento que eu entendo que eu sou a habitação de Cristo, que eu aceitei Jesus, o Espírito testifica dentro de mim. Você é filha de Deus. Você é co-herdeira com Jesus desse reino. E se você é herdeiro desse reino, você ama esse reino e você trabalha por ele também. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu trabalho na empresa do meu pai. Ele é o dono da empresa. Eu cuido dela, gerencio. Mas quando tem algum problema, fazer hora extra, tem que viajar e alguém tem que ficar trabalhando, quem fica? Sou eu. Por quê? Porque a empresa é do meu pai, mas eu sou herdeira dela. Então é como se fosse minha. Então, o reino é do seu pai, o reino de Deus é do seu pai. E você é herdeiro desse reino. Então o que você vai fazer? Tudo aquilo que Jesus fez. Você vai trabalhar pelo crescimento desse reino, você vai trabalhar para a propagação da palavra desse reino. Por quê? Ele é seu, você tem interesse nele. Você quer o crescimento, o avanço desse reino aqui na terra. Então é por isso que nós temos esse tesouro. Nós temos essa incumbência maravilhosa, por quê? Porque nós somos herdeiros desse reino também. Ele vai ser nosso um dia. Então a nossa função é trabalhar ao máximo para que ele cresça e ele avance. Mas olha que coisa, Paulo fala, temos esse tesouro em vasos de barro. Vaso de barro dá uma impressão de uma coisa frágil também. Mas eu lembrei de um versículo em Jeremias. Jeremias 18 trata sobre essa questão de vaso de barro. Quando a gente tem músicas que a gente canta, né, que a gente quer ser um vaso na mão do oleiro. Por que vasos de barro? Vasos de barro são estruturas que o oleiro pode moldar. Então, Paulo está falando, você leva um tesouro dentro de você, mas em vaso de barro. Por que vaso de barro? Porque esse vaso precisa ser trabalhado. Em Jeremias 18, Deus queria falar com o povo de Israel. E ele usa o profeta Jeremias. Em Jeremias 18, lemos assim, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em sua mão. Ele o refez,
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Quando Paulo fala que nós somos como um vaso de barro, o que ele está falando? Vocês têm um tesouro para levar, vocês precisam ser fortes, corajosos, mas vocês precisam, primeiro, ser como um vaso na mão do oleiro. Deus precisa pegar esse vaso e refazer esse vaso, refazer você, para que você possa ser usado por Ele. E eu posso te contar um segredo. Deus não pega leve com quem Ele quer investir pesado. Se Ele tem um plano na sua vida, você pode se preparar, que Ele vai cumprir esse plano. Nem que primeiro Ele tenha que quebrantar você, quebrar a sua vida para refazê-la de acordo com a pessoa que Ele precisa que você seja. E não são processos fáceis. Não são processos fáceis da gente aguentar. Muitas vezes o crente, um homem fiel, um homem dizimista, um homem que tem o coração quebrantado no Senhor, passa por processos difíceis, processos financeiros, processos familiares, doenças. E a gente muitas vezes olha para aquela situação e fica, gente, o que essa pessoa fez? Ou até mesmo a própria pessoa fala, pai, eu sou dizimista, eu cumpro as suas palavras, eu faço tudo, olha o que está acontecendo na minha vida, para que tanta dificuldade, para que tanto problema? Chega horas que a gente vai dormir à noite e parece que até o coração da gente está apertado, dói, a gente não consegue dormir, a gente acorda de madrugada chorando e não tem paz. Por quê, Senhor? Por quê? É Ele pegando aquele vaso, quebrando aquele vaso, transformando aquele vaso naquilo que Ele precisa que seja usado. Mas você precisa tomar muito cuidado com uma coisa. Uma coisa é um processo de Deus, outra coisa são tempestades que você mesmo produz na sua vida. Por exemplo, a irmãzinha está lá endividada, mas vai na Black Friday da Virgínia e compra todo o estoque de body splash da mulher. A mulher está endividada, o irmão está endividado e mesmo assim continua naquele fluxo de compra, não se organiza, não se revê. A pessoa sabe que está com um problema de saúde e mesmo assim não se cuida. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daquele que ama Cristo. Então, Deus pode sim pegar uma situação que você mesmo acabou causando na sua vida e transformar para o seu bem, para você crescer. Mas outra coisa é, Deus também permite processos na sua vida. Então, o que você precisa saber, meu irmão? Busque sempre a vontade de Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Busque o Espírito Santo. Procure aquilo que Ele precisa que você, assim, o entendimento, o guia. Você tem um guia dentro de você. Procure a vontade de Deus e Ele vai cuidar de você. E acontecerão sim processos nesse meio caminho. Por quê? Porque Deus precisa moldar o vaso dele. Para mim, o exemplo maior de quem essa figura de que Deus não pega leve com que Ele quer investir pesado foi Davi. Pensa bem, Davi era um pastor de buenas, estava lá cuidando dos bichinhos dele, era agradável a Deus, estava feliz com a vidinha dele. Aí o que acontece? Samuel aparece lá, que era um rei. Ele nem estava lá na hora. Tiveram que esperar o menino voltar, porque Samuel queria ele. Aí Deus vai lá, escolhe Davi. Ele não pediu para ser rei, mas foi ungido rei. Daí ele vai visitar os irmãos dele, não pediu para se meter na confusão de Golias, mas estava lá, foi metido na confusão de Golias. Quando ele vence Golias e começa a ter contato com o rei Saul, acho que na cabecinha de Davi ele achou, pronto, se eu vou ser o próximo rei, então Deus me colocou na corte de Saul para ele começar a me passar as coisas, eu ia aprendendo, começar a crescer e ia acontecer uma transição tranquila. Foi isso que aconteceu? Saul pegou ar com Davi de tal forma que ele passou a perseguir Davi. Então aquele menino que estava quieto na dele lá, cuidando dos bichos dele, Deus vai lá, você não é pastor, você é rei. Coloca ele numa situação de perseguição com Saul. Para quê? Para nesse processo aqui, pegar Davi e acabar com ele, acabar com aquele vaso antigo. Deus não precisava de um pastor, Deus precisava de um rei. E ele precisava transformar aquele pastor em um rei. E como que ele fez isso? Pegou aquele vaso, quebrou aquele vaso, refez aquele vaso. E isso acontece na sua vida também, meu querido. Você quer conhecer a Deus? Vai passar por processo.
Você quer paciência? Deus vai te dar situações para testar a sua paciência. Você quer intimidade com Deus? Não tenha dúvidas. Deus vai te dar situações para você crescer em intimidade com Ele. A questão é, muita gente desiste no meio dos processos. E não pode desistir. Você tem que persistir. Lembre da história de Jó. Jó era um homem incrível. Jó não tinha feito mal a ninguém. Mas Jó, assim, Deus passou ele por um processo. No final, aquele homem que já era íntimo de Deus, ele sai daquele processo todo falando, Senhor, antes eu sabia quem Tu eras, agora eu te vi, eu consegui te olhar. Eu conheço o Senhor de verdade. Então, eu não sei o processo que você está passando na sua vida, mas eu sei de uma coisa, se você permitir Deus quebrar o vaso antigo, Ele vai transformar esse vaso novo. E esse vaso novo vai poder levar esse tesouro da maneira que Deus precisa. Nós estamos estudando sobre dons. Para você poder ter maturidade para fluir nos seus dons, você precisa ser um vaso novo. E outra coisa importante, olha, versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus. Não deve ser fácil para esses grandes profetas, grandes líderes que têm dons de cura, não ficar cheio de si. Pensa bem, o homem está profetizando, o homem está curando. Aí o que acontece? Deus vai lá e bota um espinho na carne dele para ele quê? Se lembrar que tudo vem de Deus. Para a gente poder fluir no Senhor, para a gente poder conhecer ao Senhor, a gente precisa ter maturidade. E é por isso que a gente passa por esses processos na mão do oleiro. De todos os lados, versículo 8, pois de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não somos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatido, mas não destruído. Você pode sim se abater quando Deus está te passando por esses processos. Acontece. A gente lê, né, as histórias de Davi, quando ele estava passando por todo esse processo de se tornar um pastor para se tornar um rei. Em Salmos, ele fala para a alma dele, ó minha alma, por que você chora, por que você está angustiado? E quem aqui hoje não passa por uma situação assim, parece que dói lá dentro, sabe? Quando dói lá dentro, você não consegue ter paz. O que Paulo está falando? Você fica perplexo, fica quando a gente está passando por esses processos de dificuldades, mas você não vai ser destruído. Você pode ser perseguido, mas Deus jamais vai te abandonar. O processo vai acontecer. Problema, tanto crente quanto não crente vai passar. A diferença é quem está do teu lado, te auxiliando quando você está passando por esse problema. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Pensa nisso, criatura. O Deus vivo está dentro de você. Há uma oração de distância, só esperando você falar, Pai, me ajuda. Pai, vai na frente. Senhor, fala com aquela pessoa, que se eu for lá não sei o que falar. Você tem um auxiliador à sua disposição. O processo vai vir para todo mundo. A diferença é quem é que está do seu lado quando você está passando por esse processo. Você tem muita lenha para queimar ainda. Não fica desesperado. Não acha que chegou no fim da sua carreira. Não acha que chegou no fim das suas forças. Você se levante. Você se levante e vá adiante. Tem muita lenha para queimar ainda, você tem uma família para cuidar, uma vida para construir, um ministério para crescer. Para com mimimi, se levante e vai. Não existe impossível para Deus, não existe doença impossível, não existe falência, não existe divórcio, não existe vício. Se levanta, meu irmão, Deus está com você. Em Romanos 8,37, fala, 8,37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando Paulo fala que nós somos mais que vencedores, como assim mais que vencedores? Porque você vai passar pelo processo, você vai enfrentar esse problema. Mas além de ter passado por esse problema, você vai ter conhecido a mais a Deus, você vai ser mais que vencedor. Você vai estar mais íntimo de Deus, você vai saber mais sobre Ele, você vai saber mais sobre você vai saber mais sobre esse poder maravilhoso que emana desse trono. Nós somos mais do que vitoriosos. Então se levante, tenha fé, meu irmão, Deus está com você.
Versículo 10. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. No versículo 13, está escrito: por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Jesus falou na Bíblia, aquele que crê no Espírito Santo vai fazer coisas maiores do que eu fiz. O mesmo Espírito que levantou Jesus daquela cova habita em você. Você acha que tem limite para esse Espírito? Você acha que tem limite de poder para esse Deus? Olha o tesouro que está dentro de você. Olha o tesouro. Você acha que tem limite? Deus não deu tesouro para uma caixa de papelão. Você é carro forte. De vez em quando dá a impressão que Deus quer que a gente seja tanque, né? Que é tanto problema que o negócio está fortificando, né? Mas não tem problema. Se Ele quer que você seja um tanque, você seja um tanque. Davi achou que ia ser pastor, terminou rei. Terminou que da linhagem dele veio Jesus. É isso que é ser barro. É isso que é ter fé, meu irmão. Não desista. Jesus está com você. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Meu irmão, a nossa carne, ela pode estar cansada, mas o nosso espírito se renova, e se renova, e se renova. Eu posso te falar, a sua carne vai ser influenciada pelo seu espírito, porque quando o seu espírito está forte, a sua carne também aguenta mais o tranco. Então se revista do Espírito Santo. E essa renovação, veja assim, ó, renovados dia após dia. O batismo no Espírito Santo, ele não é uma coisa única que acontece no passado. O batismo nas águas, quando a gente aceita Jesus, sim, é um só. Mas o batismo no Espírito Santo, ele tem que ser diário. Você pode ser batizado diariamente, você tem que buscar essa renovação desse relacionamento dia após dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, tudo, a forma como que você passa pelas tribulações, a forma como que você se dedica a conhecer mais a Deus, mesmo nesses problemas, nesses momentos de tribulação. Tudo isso está produzindo para nós uma glória eterna. A nossa vida aqui na terra, gente, ela não é para ser prazerosa mesmo. Deus nos dá momentos de alegria? Dá. Eclesiastes fala disso. Há momentos de sorriso, há momento de tristeza, há momento de rir, há momento de chorar. É normal. Mas você tem que entender uma coisa, o nosso foco não pode ser aqui. Nós temos um tesouro para levar adiante. Se Deus quisesse que a gente não levasse, a gente salvava e morria. Mas não, nós estamos salvos aqui para continuar levando isso. E se tiver que passar em milhões de processos, vamos passar. Eu sei quem está dentro de mim, eu sei que o que está dentro de mim é maior do que está no mundo. Pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Assim, meu irmão, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós temos essa mania mesmo, a gente foca os nossos olhos naquilo que está aqui hoje. Gente, alguém me fala onde foi parar 2024? Que já estamos em dezembro? A gente começou esse ano, tropeçou, já chegou em dezembro. Olha como é rápido, olha como é transitório. Olha como as situações, na segunda é uma coisa, na sexta já não é outra. Eu não sei ainda mais o que vai acontecer na semana que vem. Aqui as coisas são muito transitórias e mudando, mas a gente tem que entender uma coisa. Nós estamos aqui construindo para colher numa eternidade que é real. Ela é real e ela vai acontecer e ela dura para sempre. Não brinque com esse tesouro que tem dentro de você. Não brinque com essa palavra, não brinque com esse Deus. É muito triste, quando uma pessoa, ela busca o Senhor verdadeiramente, com fervor, quando está passando por uma dificuldade. E aí a dificuldade passa, junto com esse passar a dificuldade, passa também o relacionamento com Deus. Pedro fala que é como se fosse um porco limpo que voltasse a rolar na lama. As dificuldades virão, os problemas virão para você crescer em Deus. Para você entender que dentro de você tem um tesouro e que esse tesouro não dá para ser levado em caixa de papelão. Que esse vaso de barro precisa ser forte como um carro forte.
mas você precisa crescer em relacionamento com Deus. A lição fala que nós temos que dar os devidos frutos. Que frutos? O fruto do Espírito, o fruto do arrependimento, o fruto de levar esse evangelho adiante para as pessoas que precisam dele. Você, meu irmão querido, não foi escolhido à toa para viver onde você vive. Você é um ministro do Senhor, independentemente do título, independentemente se você tem o título de pastor, professor de escola bíblica, se você é da mídia, se você é do louvor, se você não tem, não interessa. Você é um ministro aonde for que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, no supermercado. Você tem um tesouro dentro de você, que o mundo tem sede para receber. E se você ficar fechado nos seus problemas, na sua vidinha, no seu mundinho, o que vai acontecer com essa palavra? Você é herdeiro desse reino, você tem que fazer ele crescer, 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 crescer. E os processos virão, meu irmão. Não são fáceis, mas Deus é infinitamente maior. Aquilo que está dentro de você, esse tesouro dentro de você é infinitamente maior. Então eu queria que de tudo dessa lição de hoje você entendesse uma coisa, meu querido. Você foi escolhido. Não foi um acidente, você não caiu de paraquedas no mundo. Você foi escolhido por Deus para ser um vaso na mão dele, levando esse tesouro adiante. E esse tesouro que está dentro de você vai te fortalecer para cada dia mais você buscar esse ao Senhor, você se achegar a esse Senhor e cada vez crescer de glória em glória, de glória em glória e crescendo na presença desse Senhor. Eu sei que os processos são difíceis, mas eles são necessários, porque Deus não quer pastores de ovelha. Deus precisa de reis, Deus precisa de homens de fé, de mulheres de fé, que tenham em si o desejo desse ir e adiante. Eu queria pedir para você fechar seus olhos agora, meu querido irmão. Eu sei que a vida, ela é dura, eu sei. Eu sei que você pode estar passando por momentos que você olha para a sua vida e você fala, como que eu vim parar nessa situação? Mas eu queria te falar uma coisa, de olhos fechados, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida. Nada é à toa na sua vida. Se renda a esse Senhor e Ele vai, através desse processo, libertar você, mostrar para você que esse tesouro que está dentro do seu coração é maior do que qualquer coisa. E eu oro aqui, Pai querido, por cada irmão, Senhor, que está assistindo essa lição. Senhor, eu não sei os processos, mas eles são barros na sua mão, Pai, vasos de barro. E eu te peço, Senhor, que todos eles, Senhor, sejam abençoados, cuidados e que o Senhor transforme cada um conforme o teu querer, dando força, dando graça, Senhor, para superar as adversidades, Senhor, para que esse tesouro que está dentro deles, Senhor, possa florescer, melhorá-los, Pai, crescer dentro deles e que eles não consigam conter, Pai querido, esse desejo de falar da Tua palavra e levar o Teu evangelho adiante. Eu te agradeço, Senhor, por essa aula, eu te agradeço por esse momento, Senhor, e que o Teu Espírito Santo visite a cada um nesse momento. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Grande beijo para todos.